Bem-vindos a mais um Balão News. Hoje estou aqui sozinho. Bernardo foi se casar e eu vou ter que gravar isso aqui sozinho. Mas hoje eu separei várias notícias. Hoje vai ser um podcast bem mais rápido, afinal de contas só tem eu, né? Eu separei várias notícias bem legais. Eu vou ler aqui um pouco delas para vocês sentirem a pressão que vai ser esse episódio de hoje, tá certo? Então a gente tem a estreia de Lanternas, o cancelamento de séries da DC Comics, Homem-Aranha alcançando 2 bilhões de dólares em bilheteria, os anúncios da Marvel da San Diego Comic Con e da D23, o final de X-Men 97, o Sebastian Stan confirmado como Harvey Dent em The Batman Parte 2 e algumas notícias sobre quadrinhos, e eu também separei um pouco para falar sobre GTA 6, que é a máxima do momento, né? Então vamos nessa, vamos embora, bora lá. Bom, a primeira notícia que eu quero comentar hoje é a estreia de Lanternas, né? Lanternas que vem sendo uma grande surpresa para mim, porque, cara, sejamos bem sinceros, o DCU ele não empolgou tanto quanto deveria ter empolgado nesse começo de universo, mas a DC vem recalculando a rota. Vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas notícias. Inclusive, sexta-feira que vem, o próximo podcast vai ser sobre o DCU, sobre o atual estado do DCU, como estamos tendo as publicações. Inclusive, esse podcast eu gravei previamente com o Bernardo, ficou bem legal. E vamos falar um pouco aqui sobre a estreia de Lanternas. Eu, sinceramente, não tava botando tanta fé assim na série. Me empolguei com os trailers, achei bacana, mas toda a dinâmica ali pra mim parecia um pouco nublada, sabe? Mas, cara, que baita episódio foi esse primeiro episódio de Lanternas. Você já tem um soco na boca com a morte do Hal Jordan no primeiro episódio. Você tem essa dinâmica diferente de como a tropa dos Lanternas Verdes funciona, né? Vale lembrar que Lanterna Verde é um personagem que eu comecei a ler muito do ano passado pra cá. E, assim, eu sei um pouco do cânone do Lanterna Verde, então eles estão fazendo várias adaptações, afinal de contas, é outro tipo de pegada da história aqui. Eu gostei de tudo que eu vi, sinceramente, eu não me oponho a nada. Pra mim, poderia ter algumas coisas que seriam nitpicks meus, seriam coisas que eu queria ver, mas não necessariamente que seriam coisas que funcionariam melhor, que, enfim. Mas eu gostei bastante desse primeiro episódio. Eu vi um tweet hoje que, pra mim, acertou em cheio, que é que Lanternas está fazendo uma invasão secreta melhor do que a invasão secreta do MCU, né? A série Invasão Secreta. Então, assim, aprovadíssimo. Eu sei que Bernardo também gostou bastante do primeiro episódio, então aprovadíssimo o primeiro episódio de Lanternas. Bom, falando sobre essa correção de curso da DC Comics, a gente tem, do DCU, né, do DC Universe, do DC Studios, a gente tem o cancelamento de duas obras que foram anunciadas em 2023, assim que o James Gunn assumiu o DC Studios, ele fez aquele anúncio, né, eu acho que foi na DC Fandom na época, ainda tinha esse evento, que é como se fosse a D23 da DC, e ele anunciou essas séries aí junto com várias outras produções. Como eu disse, o episódio da sexta-feira que vem vai falar um pouco sobre essas produções, mas em 2023 foram anunciados Superman, que já saiu, né? The Brave and the Bold, que é o primeiro filme do Batman, que ainda não saiu, não tem roteiro, não tem ator, não tá nem pré-produção. Supergirl Mulher da Manhã, que saiu já. Lanternas, que tá estreando agora. Creature Commandos, que foi a primeira obra do DCU, né? A primeira obra oficial do DCU. Waller, que foi essa série aí. The Authority, que também foi cancelado. Paradise Lost, foi cancelado agora. A segunda temporada de Pacificador e Gladiador Dourado, que está em pré-produção. Então, assim, galera, é uma correção de curso. Realmente, eu acho que a água bateu na bunda do DC Studios. Eu acho que o James Gunn sentiu que ele não vai poder fazer o que ele quiser, que ele não tem carta branca, porque a única coisa que manda em Hollywood é o dinheiro. E aí, cara, ele basicamente tá fazendo essa correção de curso. Eu acho, sinceramente, correto, coerente cancelar essas séries. Você tem que otimizar o dinheiro que você tem ali para produções que vão criar um alicerce ali, né, pro seu universo. Porque a Marvel fez isso. A fase 1 da Marvel, pra mim, é perfeita. Inclusive, a gente tem até um podcast falando sobre toda a construção da primeira fase da Marvel. Ficou muito legal, a gente dá detalhes de tudo. Fala das referências dos quadrinhos, ficou bem legal esse podcast, é um dos primeiros aqui do... Se não for o primeiro, é um dos primeiros daqui do Balão de Fala.
Mas a Marvel, ela fez o feijão com arroz. Ela não fez filmes que você olha e fala, meu Deus, é uma obra de arte. Não, ela fez bons filmes de heróis e de heróis conhecidos, de heróis que ganharam o imaginário popular. E a DC nem precisa disso, né? A DC tem a Mulher Maravilha, a DC tem o Batman, a DC tem o Superman, que são heróis já bem quistos, são heróis que todo mundo conhece a origem, são heróis que todo mundo vai com a cara. E era só fazer filme deles, né? E aí eles preferiram fazer essa Paradise Lost, que é o filme da Mulher Maravilha, que é a série da Mulher Maravilha sem a Mulher Maravilha, Waller, que é a série da Amanda Waller sem o Esquadrão Suicida. Aí você tem Cara de Barro, que vai estrear agora, que é o filme do vilão do Batman sem o Batman. Você vai ter Exterminador e Bane, que é outro filme que a DCU tá engatilhado aí, sem o Batman, sem dois filmes do Batman sem o Batman. Jovens Titãs, que é basicamente todos os sidekicks sem os heróis originais. E uma série do Jimmy Olsen sem o Superman, pra mim, sabe, não faz muito sentido. Mas, cara, é uma correção de curso. Eu acho que não é um problema tão grande assim você ter uma série como essa em produção. Mas eu acho que o DCU sentiu algo batendo na bunda. Vale lembrar que também foi comprado pela Paramount, né? Está nessa fase de transição. Então, cara, é isso aí. Agora é só esperar pra ver o que é que vai acontecer. Bom, a próxima notícia é o Homem-Aranha batendo 2 bilhões de dólares e se tornando o segundo maior filme da Marvel de todos os tempos. Cara, é um filmaço, é um bom filme de super-herói, é o que eu falei. É o feijão com arroz bem feito do Homem-Aranha. É o que a gente queria. E foi feito. E, vale lembrar, esse filme estreou também na China. E, bom, a China tem 10% da população mundial, então estreando lá é sinônimo de fazer dinheiro, principalmente de um herói, né, de um super-herói, como o Homem-Aranha. Então, cara, é a Marvel respirando de novo, é a Marvel se encontrando. E agora com Vingadores Doomsday e Vingadores Guerra Secretas e posteriormente X-Men, que já é a próxima notícia que eu vou falar, você tem a Marvel voltando com força total. Particularmente falando, eu não acho que os filmes de heróis vão voltar a ser o que era antes, que não, porque, cara, foi um produto do tempo. Mas, assim, bem legal ver que a gente ainda tem força, né? A gente não, porque eu não sou da Marvel, né? Mas bem legal ver que filmes desse tipo ainda tem força. É um filme que caiu um pouco no conceito da maioria das pessoas depois que assistiu, né? Na hora, inclusive no meu, na hora a gente fica, caramba, que filmão e tal, não sei o que, esse filme não tem erros. Depois quando a gente para pra pensar um pouco, o filme dá uma caída no conceito. Mas mesmo assim, continua um filme extremamente competente. É um filme que eu gostei bastante de ter assistido. Quando estrear no streaming, quando estrear no streaming eu vou estar assistindo. Então é isso, Homem-Aranha, 2 bilhões de dólares de bilheteria. Bom, e agora a notícia do momento. Os X-Men da Marvel estão escalados. Vou passar aqui um pouco sobre o elenco. Bem legal esse elenco que eles escolheram. Eu, sinceramente, gostei de todos. Eu acho que todos podem funcionar. Peguei até uma matéria aqui do Omelete, pra eu não falar besteira, né? Pra eu não falar besteira e falar o nome dos atores errado. A gente tem a Samara Weaving, que é sobrinha do Hugo Weaving, sim, o Elrond, o Agente Smith, o Caveira Vermelha. Ela vai estar vivendo a Emma Frost, que é, pra mim, um dos personagens mais legais dos X-Men. Ela é como se fosse uma Selina Kyle, é como se ela fosse uma mulher gato, sendo que mutante, que é telepata. Então ela cria meio que uma rixa ali com a Jean Grey, uma competição entre as duas, tanto que as duas já namoraram o Ciclope. Eu gostei bastante deles terem escalado ela, eu acho que combinou muito o casting. O casting de todos os atores foi perfeito pra mim, menos o do Adam Driver como seu sinistro, mas eu vou chegar nele. A próxima confirmada foi a Sadie Sink como Jean Grey, é a primeira X-Men a ser introduzida no MCU, né, nesse filme do Homem-Aranha. E, cara, assim, gostei bastante. No filme eu falei que eu gostei dela, eu acho que ela é uma boa atriz, tem cara de Jean Grey, até porque a gente não pode falar de Jean Grey sem falar do Ciclope, né? O Ciclope, esse ator que quando fez aquela série Heartstopper, né, que eu não vi, mas no que diz respeito a visual, ele tem a cara do Ciclope. Ele tem esse queixo quadrado, ele tem a cara de americano, aquela cara de americano padrão.
O escoteiro, cara de Superman, pronto, ele tem. E pra mim é isso. O moleque é mais novo que eu, inclusive, tô vendo agora, 22 anos. E gostei também muito da escalação dele. O Adam Driver como Senhor Sinistro, eu gostei porque o Adam Driver é um baita ator de Hollywood. Mas ele não tem um biotipo do Senhor Sinistro, né? O Senhor Sinistro é mais um cara bonitão, bombadão, porque a parada do Senhor Sinistro é justamente a aprimoração, né? É se aprimorar, é fazer o mutante perfeito. E o Adam Driver, ele é bem feio, né? A verdade é essa, galera. Ele é meio estranho, assim, o corpo dele é um formato diferente. Tem até aquele meme dele parecendo uma geladeira em Star Wars. Aqui, tipo assim, pô, tá ligado? Ele é meio quadradão, né? Ele é um cara meio diferente, assim, o físico dele. Mas, sinceramente, por ele ser um baita de um ator, e até na foto que eu adicionei aqui no vídeo, né? Se você tá vendo isso pelo Spotify, recomendo você ver depois no YouTube. Ele tá muito parecido com o que é pra ser o Senhor Sinistro nessa foto aí. Então, pra mim, assim, nenhum problema. Vou dar um voto de confiança, claro. Vamos lá. Christopher Abbott como Professor Xavier. Essa gerou polêmica. Eu vi muita gente criticando essa escalação. Eu não conheço o Christopher Abbott, mas eu vejo a cara do Professor Xavier dele. Cara, venhamos e convenhamos. O Professor Xavier, ele é um dos personagens que menos precisa ter carisma, mesmo menos precisa ser um grandíssimo ator pra enfrentar ele. Porque o Professor Xavier, ele é um cara muito tranquilo, né, de interpretar. Ele não tem muitas camadas ali não, geralmente, né? Você vai ter um Professor Xavier mais precisando demonstrar uma atuação maravilhosa ali. Se você for adaptar o arco de Krakoa, que é o último arco dos X-Men aí, com o Jonathan Hickman como roteirista. Mas, sinceramente, cara, eu gostei. Gostei do Christopher Abbott como Professor Xavier. Aqui, as fotos que esse cara tira não são boas. Ele faz umas caras meio estranhas. Mas, pra mim, combinou bastante. Indy Navarrete, que é a queridinha de Hollywood agora, né? Ela fez aquela série, aquele filme Obsessão, que ela tem a cena que ela grita no bar e ficou famosa, virou meme e tal. Como vampira, ela tem cara de vampira. Inclusive fizeram já uma montagem dela, né? Como vampira. Cara, eu comprei totalmente ela aqui como vampira nessa montagem que fizeram. Pra mim, ela tá a cara da vampira. Ela tem meio que um jeito de vampira, né? Se você for ver a atriz. Então, cara, eu gostei bastante também da escalação dela. Tem esse rumor aqui, parece que esse ator já desistiu de ser o Fera. Ele queria outro papel, parece. Esse Charles Melton. Ele queria... Parece que era o do Ciclope, não conseguiu. E aí agora eles querem o ator de Cavaleiro dos Sete Reinos pra interpretar o Fera. Mas ele vai estar no filme, com certeza, né? Afinal de contas, eles vão adaptar... Se eu não me engano, assim, pelo menos eu tendo a acreditar que eles vão adaptar aquele primeiro arco dos X-Men do Chris Claremont, né? Que é basicamente pegar um novo time de mutantes indo resgatar o time antigo ou vice-versa. Dá pra fazer de qualquer jeito isso aí, tipo... X-Men é muito simples de adaptar, sinceramente, é muito simples. É só não fazer cagada. Pra mim, a melhor escalação de todas foi a Maya Boyd como Tempestade. Ela é uma atriz muito famosa por fazer musicais, né? Ela canta muito bem. E ela tem muito cara de Tempestade, assim. A Tempestade, ela é uma personagem que precisa ter uma atriz que tem cara de poderosa, sabe? Assim, uma atriz que você fala assim, caramba, essa mulher, se ela falar grosso, ela passa medo, entendeu? E eu achei bem bacana. O Omelete botou aqui atores que eles querem que vivam X-Men, não vou ver, porque pra mim é besteira. Magneto. Falando um pouco sobre o Magneto, muita gente já fez, não, tem que ser tal ator, tem que ser o que... Galera, o Magneto tem a mesma idade do Professor Xavier, o que significa que ele precisa ser um cara novo, né? Porque o Professor Xavier aqui, ele deve ter no máximo 40 anos, né? E aí você fala, Pedro, mas como é que vai ter 40 anos se o Magneto viveu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tal, não sei o que. Galera, eu já
Eu já tenho uma teoria sobre isso aí. Pra mim, o jeito mais simples de resolver isso, porque não dá pra dissociar o Magneto desse ponto. Não dá, é a base do personagem. Pra mim, a teoria que podia fazer sentido é que os mutantes vivem mais tempo que o ser humano normal. Em vez de ele viver, sei lá, 80, 75 anos como um ser humano normal, ele vive, sei lá, 150, pronto. E aí dá pra você envelhecer eles, enfim, eles vão dar um jeito, eles têm que dar um jeito nisso aí. Esse último aqui da lista, pra você que tá vendo no YouTube, é o diretor do filme, tá? Ele é o mesmo diretor de Thunderbolts, o Jake Schreier, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Então é isso, X-Men escalados, o hype só aumenta. Bom, falando de escalação, a gente tem o David Johnson sendo escalado como o novo Pantera Negra em Pantera Negra 3. Vale lembrar que ele é o filho do T'Challa, que obviamente não deu tempo dele ter envelhecido isso tudo. Vale lembrar que no final de Pantera Negra 2, eles mostram o filho do T'Challa que ele teve e tal. Não deu tempo dele ter crescido e virado esse cara aí. Eles vão arrumar um jeito de justificar isso aí. Pra mim, sinceramente, Pantera Negra deveria ter tido um recast. Ah, mas o ator morreu, que não sei o que. Cara, assim, uma pena, de verdade, uma pena. Mas eu acho que não faz muito sentido você estragar um planejamento de anos pra homenagear um ator se você já tem plano pra fazer isso aí, tá ligado? Pra você fazer o recast do ator. Então, assim, sabe, eu acho que Pantera Negra 2 era um erro, é um erro de ter existido. Pra mim era pra ter tido um recast, uma homenagem pra o ator do Pantera Negra que infelizmente veio a falecer. Mas eu gostei desse rapaz aí. Ele é o cara de The Long Walk, né? Ele fez aquele filme The Long Walk. E eu gostei. Achei bem legal. Vale lembrar que tanto X-Men quanto Pantera Negra 3 já tem data de estreia. X-Men vai estrear dia 5 de maio de 2028. E o Pantera Negra estreia no final do ano, dia 15 de dezembro de 2028 também. Então, nesse ano aí, tá? 2028, a gente vai ter 3 filmes de super-herói. Porque também foi feito o cast e o anúncio do filme do Motoqueiro Fantasma com o Ryan Gosling. Vale lembrar, a gente não sabe qual é o Motoqueiro Fantasma que o Ryan Gosling vai estar interpretando, porque pode ser tanto o Danny Cat como o Johnny Blaze. O filme vai ser dirigido por Shawn Levy, que tá fazendo esse último filme de Star Wars aí com o Ryan Gosling como protagonista. Se eu não me engano é Rogue Trooper, uma parada assim o nome do filme. E é o mesmo diretor de X-Men, de Wolverine e Deadpool. Então eu achei bem legal. O filme também estreia em 2028, só que dia 28 de julho, né? É o filme que estreia no meio do ano. Então a gente vai ter X-Men no começo, Motoqueiro Fantasma no meio e Pantera Negra 3 no final. Também foi divulgado pela Marvel Comics o trailer de Visão, né? The Vision Quest, a nova série do Visão, que eu achei muito legal e eu achei muito maluco a ideia. A ideia de ele ser um androide, dele não saber o que é que ele faz da vida dele, dele trabalhar num bar e aí quando ele vai dormir, ele basicamente entra numa outra realidade dentro da cabeça dele, que tem os outros IAs que o Tony Stark usou, né? Porque no MCU é o Tony Stark e o Bruce Banner que criam o Visão. E o Ultron, né? Também cria ele. E aí você tem o Jarvis, você tem o próprio Ultron, você tem a Sexta-feira, se eu não me engano, né? O Edith, eu esqueci o nome da outra. E você tem aqueles 2 bracinhos. Que você lembra que no começo do Homem de Ferro tinha 2 bracinhos que ficavam ajudando ele e tal? Eles também estão lá. Então são várias entidades da Marvel nessa quest, né? Nessa jornada do Visão pra tentar se descobrir quem de fato ele é, né? Tentar se encontrar agora com um novo corpo e uma nova mente, né? Ele não lembra, ele não tem memórias das coisas que aconteceram com ele em WandaVision, das coisas que aconteceram com ele antes. Então, cara, bem legal, achei bem interessante a ideia da série. Vale lembrar, ele estreia de 14 de outubro desse ano, então Vision Quest, aguardem. Eu acho que vem uma excelente série por aí. Bom, continuando na Marvel e continuando em X-Men, né? Falando mais um pouco sobre X-Men. Saiu, né, o último episódio da segunda temporada de X-Men 97. Que, cara, que decepção, né? Porque foi uma temporada que começou muito bem. Os 3 primeiros episódios, pra mim, foram
bons episódios. Eu acho um pouco questionável a direção criativa que eles tomaram ali, principalmente de adaptar longos arcos do X-Men, arcos que marcaram histórias excelentes, tão rápido como é o caso das aventuras do Ciclope e da Jean Grey no passado com o Cable. Mas eu achei bacana os 3 primeiros episódios e depois, velho, pareceu que eu tava assistindo um desenho assim dos anos 90 mesmo, que não tem nenhum apego em desenvolver uma história. Parece que a coisa evoluiu bastante ali. Eu não vi o último episódio eu não vi, mas eu vi uns trechos no Instagram sobre que a vampira absorve poder celestial e o Gambit é o Apocalipse. Que o Apocalipse tá dentro do corpo do Gambit, e aí a vampira tem que matar o Gambit, e aí o Noturno se sacrifica. Enfim, eu achei uma salada de fruta muito grande, que não precisava, sabe? Não precisava. Tinha um caminho a ser seguido ali que não foi seguido. Então, é meio triste, né? Ah, mas o Boldemire tem que voltar. Pra quem não sabe, Boldemire é o roteirista da primeira temporada. Galera, o Boldemire não vai voltar porque ele foi demitido. Mas você fala, pô, por que ele foi demitido? Porque ele teve comportamento sexual com membros da produção do desenho. Então ele não vai voltar. Ah, mas ele fez um excelente trabalho, eu concordo. Mas ele não vai voltar, ele não pode voltar depois disso, tá ligado? Ele ficava mandando fotos dele pra galera, enfim. Então ele não vai voltar. E pra mim, sinceramente, já deu. Pode adaptar outro desenho aí. Pra mim podia ter um desenho do Demolidor, podia ter um desenho do Homem-Aranha voltando. Pra mim, X-Men pode esquecer, mas já temos a terceira temporada anunciada, que estreia no ano que vem, certo? Então, X-Men 97, terceira temporada estreia ano que vem, que vai trazer os vilões do clã da Mística, cara, que eu esqueci o nome deles. Infelizmente, que tem o Pyro, que tem aquele cara que parece um sapo, enfim. Legal, o Groucho, né? O Groucho, que parece um sapo. Tem o cara o Avalanche, que faz os terremotos. Eles vão voltar nessa terceira temporada. Também tivemos a revelação da Mística, né? Sendo que ela, na verdade, era a Val, né? Em X-Men. Mas, assim, sinceramente, pra mim já deu. Pra mim, a dose de nostalgia já foi válida e a gente pode seguir, né? Enfim. Bom, essa notícia aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, que ela não tem um fundo de verdade tão concreto, tá? Eu ainda vejo isso aqui como rumor, mesmo tendo saído da própria boca do ator, né, do Sebastian Stan, que ele estará vivendo Duas Caras em The Batman Parte 2. Por que eu acho diferente? Então aqui, ó, a declaração que ele deu, numa entrevista que ele deu para um jornal francês, que ele falou as seguintes aspas: também não posso falar nada sobre Batman Parte 2, de Matt Reeves, onde interpreta o Harvey Dent. Sinceramente, eu não acho que isso tem cara de anúncio, eu não acho que isso tem cara de verdade. Porque é tipo eu falar assim, não posso, eu vou ter que sair agora, galera, porque eu sou o Batman, tá ligado? Tipo assim, pode ser só um tiro pela culatra, ali tentando dar uma despistada na mídia. Eu só acredito vendo, até porque esse cara tá careca, ele já apareceu careca, né? Esse aqui é o visual do Sebastian Stan agora. E galera, o Harvey Dent tem cabelo, né? Então assim, ele tá muito mais pra Victor Zsasz do que pra Harvey Dent, que é o rumor que aponta que ele seja o Victor Zsasz. Pra quem não sabe, Victor Zsasz, vá ver o podcast, inclusive, falando sobre a tier list dos vilões do Batman. Mas pra quem não sabe, o Victor Zsasz é um psicopata, né? Um serial killer de Gotham City. Ele que tá fazendo esses papéis bem mais diferentes, bem mais complexos. Pra mim, combina mais com o Victor Zsasz, né? Principalmente visualmente falando, né? Mas beleza, ele disse que ele vai ser o Duas Caras, então vamos acreditar nessa brincadeira aí. Bom, agora as rapidinhas internacionais dos quadrinhos, certo? A gente vai ter uma nova série do Super Choque anunciada, tá? O Super Choque que inclusive a DC foi uma empresa muito criticada por não ter personagens negros, não ter série de personagens negros em catálogo, né? Você não tá lançando série de personagens negros, e a DC ouviu os fãs, se movimentou e vai estar lançando essa série do Super Choque, que vai se passar no universo DC atual, né? Não vai ter aquela parada do universo da Milestone, vai ser no universo principal da DC. E vai dar uma contextualizada no último arco que o personagem esteve envolvido, dele sendo
tipo, vai ter uma nova origem dele, mas não teve data de estreia ainda programada, tá certo? A gente também tem a nova série da Mary Jane, intitulada Friendly Neighborhood Mary Jane, ou Sua Amigona da Vizinhança Mary Jane. Vai ter 5 edições, é uma homenagem aos 50 anos, aos 60 anos da personagem, tá? Nos quadrinhos, a Mary Jane completa 60 anos. Segundo as pesquisas que eu fiz, ela não vai ser mais o Venom, mas na capa do quadrinho tá dizendo que ela, tipo, tá mostrando que ela é o Venom, né? E a história vai estar mostrando ela atuando como produtora de uma série de televisão e de cinema lá em Hollywood. E aí eu vou ler um pouco aqui da sinopse, né? A história mostrará a personagem atuando como produtora de televisão e cinema, como eu falei. E essa mudança a colocará diretamente nas garras do Camaleão. Camaleão esse que é aquele vilão do Batman que troca de faces, né? E um detalhe importante é que a Mary Jane é a atual hospedeira do simbionte Venom. Porém, nas pesquisas que eu fiz, disse que ela não vai ser mais. Eu acho que vai ser porque tá na capa, né? Na capa do gibi. Então, é isso aí. Eu acho que isso aqui não vem pro Brasil, tá? Então, se você quiser ler isso aí, ou você vai ter que ir atrás por meios ilícitos, ou você pode importar via Amazon, via Comics Insignatures, via Baú das HQs, enfim, etc, né? A gente também teve o anúncio dessa nova história do Jonah Hex. Jonah Hex, pra quem não sabe, é um quadrinho de faroeste. Inclusive, se você assistiu Liga da Justiça Sem Limites, você já viu o Jonah Hex, porque ele aparece em alguns episódios. É um quadrinho de faroeste da DC, desse cara aí, que tá na capa, o pistoleiro. O nome vai ser Jonah Hex and the Shadow of Death. É uma série de faroeste de terror que começará com o Jonah Hex aposentado sendo arrastado para o mundo de entidades sobrenaturais. A publicação será escrita e desenhada por Michael Walsh, que é o artista por trás daquela série de Visão, né, do Visão, se eu não me engano, é do Tom King. Posso estar enganado, se não for do Tom King, vai estar aparecendo uma errata agora. A gente também vai ter uma nova mensal do Venom, com o retorno de Eddie Brock ao simbionte, o Venom que virou essa farofa, né, nos quadrinhos da Marvel um tempo atrás, que tinha o Knull. Inclusive tá tendo um evento agora da Marvel com o Knull, que é o Queen in Black, né, que envolve o Knull, que é o deus dos simbiontes, enfim. Então a gente vai ter a volta do simbionte para o Eddie Brock, né, nessa nova mensal, e que ela vai ser escrita pelo Charlie Soule. Charlie Soule, esse que escreveu o Demolidor, ficou muito famoso na fase do Demolidor. Inclusive, ele é o criador daquele vilão do Demolidor que teve na segunda temporada. Ele é o criador do Muse, né? Da vilão do Demolidor que apareceu nessa primeira temporada. E, cara, é isso. Sinceramente, eu não sou muito fã do Venom. Eu não vou estar pegando isso. Isso aqui com certeza vai pro Brasil. O Venom é febre aqui, é impressionante. Tudo que sai do Venom vem pra cá. Mas eu não vou estar pegando isso aí. E é isso aí, nova mensal do Venom. Também vai ganhar uma nova série, a Jean Grey, cara. Eu achei linda essa capa, linda, né? Vai ser uma minissérie, né? Escrita pelo Jed MacKay, que ficou muito famoso pela sua fase no Cavaleiro da Lua. E desenhada pelo Roger Antônio, né? Vai ter 5 edições e chegará um pouco depois de DNX, o próximo crossover de X-Men e Quarteto Fantástico, também escrito pelo próprio Jed MacKay, que está escrevendo a atual fase dos X-Men, tá? O Jed MacKay está escrevendo X-Men. E o desfecho do evento fará Jean Grey correr de volta para a Terra apenas para descobrir que o mundo dos mutantes mudou drasticamente. Eu não sei, essa é a sinopse, não me pergunte, não estou fazendo uma menção dos X-Men, não sei o que está acontecendo, mas tá aí, Jean Grey, nova minissérie. E agora a notícia que me pegou desprevenido, que é Miracle Man podendo estar retornando, podendo ser introduzido no universo Marvel, graças a esse evento que tá tendo agora, que é o Armageddon, né? O Avengers Armageddon. Enfim, eu peguei a matéria aqui do Vício para comentar com vocês. Então vamos ler um pouco aqui dessa matéria, porque eu fiquei muito curioso quando eu vi isso aí. Então vamos lá. De acordo com informações obtidas pelo Bleeding Cool, a Marvel Comics está preparando a introdução do Miracle Man, também conhecido como Marvel Man,
no universo 66 em uma história ligada ao evento Os Vingadores Armageddon. Vale lembrar, Miracle Man ficou muito famoso por ter sido revivido, né? Era um personagem que foi criado para copiar basicamente o Capitão Marvel, né? O Shazam. E aí o Alan Moore pegou esse personagem lá antes de Watchmen, antes de padecer, antes da invasão britânica, antes do selo Vértigo, e fez uma das runs que pra mim é um dos melhores trabalhos do Alan Moore, inclusive melhor que o Watchmen, melhor que Monstro do Pântano, melhor que essas coisas. Eu acho Miracle Man, Marvel Man muito legal. Difícil você encontrar isso hoje, viu? Difícil você encontrar. Eu vou até adquirir uma edição importada sobre isso. Mas vamos lá. Fontes consultadas pelo site apontam que a possível estreia do personagem estaria relacionada à nova revista mensal da equipe de super-heróis, que será lançada em novembro sob a responsabilidade do roteirista Chip Zdarsky, que estava escrevendo o Capitão América, que estava escrevendo também o Batman, e do artista Marco Quequeto, que ficou muito famoso pela própria fase do Zdarsky, né, dele ter sido o roteirista, aliás, ele ter sido o desenhista da fase do Demolidor do Chip Zdarsky e do Homem-Aranha Ultimate. Vejam só, tô até aqui com o meu Homem-Aranha Ultimate, que eu tô lendo o terceiro volume que a Panini lançou. E, bom, atualmente o Armageddon acompanha David Colton, veterano das guerras do Iraque e do Afeganistão, que ocupou o posto de Capitão América. Isso também é introduzido pelo Chip Zdarsky na run do Capitão América. Tá saindo agora aqui no Brasil. O personagem adquiriu poderes por meio de uma misteriosa caixa de origem proveniente do universo Ultimate, recebendo as habilidades de um super-herói que aparentemente nunca chegou a existir naquele universo. Inicialmente, nomes como Sentinela e Hyperion pareciam possibilidades óbvias para explicar os poderes de Colton, porém, a resposta pode ser muito mais inesperada. Caso seja concretizado, não está claro se ele será chamado de Marvel Man ou Miracle Man. Também não se sabe qual a sua verdadeira identidade do personagem. Pode ser Colton, pode ser Mike Moran, ou até mesmo uma versão inédita criada especificamente para essa história. Mike Moran é a versão dele do Alan Moore, né, da versão original. A possibilidade seria especialmente significativa por causa da complicada jornada editorial. O personagem foi criado por Mick Anglo em 1954 como uma espécie de substituto britânico ao Capitão Marvel, como eu disse, da Fawcett Comics, que posteriormente chegaria a DC Comics com Shazam, né? O herói tinha como identidade secreta Mick Moran, e podia se transformar em Marvel Man ao pronunciar a palavra Kimota ou Atomic, ao contrário, certo? Sua HQ chegou a ultrapassar 700 edições antes de ser cancelada em 1963. Décadas depois, através da revista Warrior, Alan Moore, inicialmente ao lado de Gary Leach, reinventou completamente seu conceito, transformando Marvel Man em uma história muito mais sombria, revelando que as aventuras anteriores do personagem faziam parte de uma realidade artificial criada por indivíduos submetidos a experimentos. É uma loucura, recomendo bastante vocês lerem o Miracle Man. Infelizmente, cara, é muito difícil achar isso aqui no Brasil. A Panini não vai republicar isso aqui, é muito difícil republicar. Por todo o imbróglio que teve depois do Alan Moore, eu acho que vale até um vídeo lá no Entre Tiras, no meu canal. Inclusive, sigam o Entre Tiras, @canal Entre Tiras no Instagram e Entre Tiras aqui no YouTube. Só falando sobre essa história do Miracle Man, porque é um pepino, meu amigo, todos esses trabalhos do Alan Moore aí. E agora, a última notícia que eu separei pra vocês é os vazamentos de GTA 6. Obviamente, eu não posso mostrar os vazamentos aqui no canal, mas, cara, eu vou comentar um pouco sobre isso, né? Pra quem não sabe, um hacker invadiu os servidores da Rockstar, conseguiu entrar, obter acesso a uma build do jogo. Uma build é basicamente uma versão do jogo, ou seja, ele obteve acesso ao jogo antes do lançamento e tá ameaçando a Rockstar por causa do fim das mídias físicas que a Rockstar anunciou, principalmente do próprio GTA 6, né? E tá ameaçando publicar o jogo, mostrar o fim do jogo na internet, caso a Rockstar não reverta essa decisão de cancelar as mídias físicas, ou peça pelo menos desculpa por fazer isso. Sinceramente, eu acho que é um tiro muito ruim dele, porque, cara, a Rockstar só tem a ganhar com esses vazamentos. Só se fala nisso, só se fala em GTA 6, só se fala nesse tipo de coisa. E é isso, assim, qual é o problema de você divulgar o final do jogo, essas coisas? Cara, a Rockstar não tem culpa, sabe? Eu acho paia também acabar com a mídia física, porque você mata
todo um tipo de mercado, você mata o mercado de usados, você não tem mais posse, né, física de um material. Tem muito jogo hoje em dia que não tem pra vender online, tá ligado? E tem muito material online, como foi, por exemplo, os filmes da própria PSN, que foi removido. A galera comprou o filme, pagou um dinheiro e esse filme simplesmente deixou de existir lá. E você não consegue mais assistir o filme que você pagou, que era seu, né? Que era seu, entre muitas aspas. Então, eu acho pai é isso, eu entendo a revolta da galera. Eu vi todos os vídeos que vazaram, eu achei incrível, o jogo tá lindo. Tá muito parecido com Red Dead 2, eu vi muita gente criticando, falando, não, porque tá muito parecido com Red Dead 2. Galera, Red Dead 2 é um dos melhores jogos de todos os tempos, se não o melhor jogo de todos os tempos. Então, assim, tá aparecendo com Red Dead 2 é um baita de um elogio. E pra mim, quanto mais real, melhor. Eu acho muito legal jogos, principalmente no estilo de GTA, que fazem uma coisa mais realista ali, que é o que a Rockstar tá tentando fazer. Então, sinceramente, pra mim, é um tiro que vai sair pela culatra. Eu acho que a Rockstar não vai se desculpar, eu acho que a Rockstar não vai fazer nada. Vai continuar vendendo. As ações da Take-Two, que é a empresa dona da Rockstar, caíram, mas vão subir de novo, assim, isso aí, galera. Sinceramente, eu acho que só ajuda a publicidade do jogo e só ajuda a criar o hype, a fomentar a conversa, a criar expectativa, aumentar a expectativa da galera. Então, pra mim, é isso aí. Bom, esse foi o Balão News do mês de agosto, tá? Lembrando, o Balão News ele não é um quadro fixo aqui do Balão de Fala, né? Então a gente, quando tem notícias realmente interessantes, notícias que valem a pena a gente tá trazendo, a gente faz o Balão News, como foi dessa vez aqui, várias notícias muito legais. E é isso, escreve aí o que vocês acharam. Você que tá escutando no Spotify, siga a gente aqui no Spotify, tá? A gente tem uma taxa de seguidores menor do que os outros podcasts que falam também sobre gibi, falam sobre cultura pop. Então sigam a gente aqui pra vocês ficarem de olho sempre quando lançar podcast, vocês serem avisados, tá? Então é isso, comentem aí o que é que vocês acharam dessas notícias. Um forte abraço, valeu e até a próxima.